Grande camarada, tá me ouvindo bem? Te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Muito bem. É porque eu tô sem fone, cara. Até tem um fone aqui, mas se tiver o áudio ruim, eu coloco o fone aqui, a gente vê se melhora. Tá muito bom, Vinícius. Tá muito bom. Precisa nada, camarada. Dr. Vinícius Santos, ele é fisioterapeuta, é mestre em ciências da reabilitação, especialista em fisioterapia musculoesquelética e esportiva, sócio e fundador da clínica Vince Fisioterapia. E grande camarada, eu não podia deixar de dizer, grande amigo, um amigo que a fisioterapia me deu. Vinícius, obrigado por aceitar de bate-pronto o convite aqui. Eu sei que você está voltando do consultório, é corrido. Eu não conheço fisioterapeuta, pelo menos do teu nível, que tenha tempo sobrando, que esteja facilmente disponível. A gente sabe. Eu não sei nem por que a gente é assim, cara, tão corrido. Isso merece um estudo científico. Então, eu quero te agradecer, cara, por estar aqui com a gente, viu? Obrigado, camarada. Meu professor, é uma honra, cara. É uma honra da minha parte. Ver você falando é de ficar boquiaberto. Você é um cara extremamente didático, se expressa de forma brilhante e não é de hoje que eu já te conheço, né? Então a gente teve a oportunidade de se conhecer, você realmente sendo meu professor na época que eu tive aquela fase de Verdade, para concursos públicos. Então eu já verdade. você como professor eu não o chamo dessa forma à toa. É uma honra de verdade ter a oportunidade de falar sobre o que a gente ama, e eu acho que essa é a justificativa, o porquê que a gente fica tão corrido, porque quando a gente gosta do que a gente faz, essa correria, apesar de cansar, ela vai sendo superada por conta do apreço pelo que a gente gosta, né? Que a gente ama. Fica mais leve, né? Exato. E vai ser uma honra bater esse papo aqui com você e com quem estiver assistindo a gente. Maravilha. Obrigado. Família tá bem, Vinícius? Todos em paz aí? Tudo tranquilo, tudo beleza. Muito bom. Bom, antes aqui eu queria lembrar para os colegas que essa live vai ficar disponível na íntegra e vou fazer o possível para disponibilizar ainda hoje no meu novo canal lá no YouTube, o Físio em Traumatologia e Ortopedia. A gente tem crescido, eu agradeço aos colegas, inclusive, que já se inscreveram, que estão aqui, já se inscreveram e colocam like lá. Vocês sabem muito bem que é importante isso para o crescimento do canal e devem imaginar, no mínimo, imaginar o trabalho que dá realmente preparar aquilo tudo. É com muita satisfação, como você colocou, inclusive, aí, Vinícius. Mas isso é bem importante para o crescimento do canal. Então, o link, por exemplo, direto aí para o canal tá na minha bio. Eu vou colocar de novo aqui, eu vou fixar o comentário com o nome do canal. E me ajuda muito realmente se inscrevendo, ativando o sininho, e, claro, indicando o canal também para os colegas. Tá? Agradeço demais. Físio em Traumatologia e Ortopedia. Vou colocar aqui já. Vinícius, vamos começar do início. Importante lembrar aqui. Aqui vem pacientes, vem profissionais ainda graduandos, né? Vem os graduandos, vem profissionais recém-formados e vem pessoal também bastante experiente. Então, eu prezo por fazer esse traçado aí, tanto numa parte mais imersiva, mas contemplar também os colegas mais jovens. Tá? Então, tem que começar te perguntando assim, o que é uma luxação recidivante de ombro? Bom, você acabou respondendo, eu acho, na sua introdução, né? Quando a gente pensa em luxação recidivante, o termo em si já descreve a definição propriamente. Então, a luxação recidivante nada mais é do que uma luxação que se repete, ou seja, não contando com o evento inicial, ou seja, a primeira luxação do paciente, do atleta, enfim, a partir da primeira luxação, contando da segunda, a gente já considera isso uma luxação recidivante ou luxação de repetição, né? Então, a definição por si só é essa. Mais de uma luxação, a gente já considera uma luxação recidivante. Perfeito. E a luxação, ela envolve apenas o fato propriamente dito da luxação, ou existem outros problemas, outras potenciais lesões associadas, por exemplo, em tecidos moles? Sim, basicamente o que a gente tem quando a gente lesiona, quando a gente luxa o ombro,
E aí, pensando talvez numa luxação anterior, que é a mais encontrada, que a gente comumente encontra, na maioria das vezes traumática, né? O paciente cai com o braço levemente aberto, rodado externamente, um trauma, por exemplo. Eu, por exemplo, sou um caso desse. Eu sou um paciente com luxação recidivante. A primeira vez, inclusive, foi jogando bola, em que o cara me deu um carrinho, travou as minhas pernas, e aí eu, sem apoio nenhum, botei a mão. A primeira luxação foi essa, não foi uma luxação completa, mas depois disso eu tive uma porção de subluxações. As lesões associadas que a gente tem quando a gente luxa o ombro dessa forma, para a gente entender, é como se a cabeça do húmero ela fosse para frente. A parte posterior da cabeça do húmero, ela acaba se chocando com a glenoide, já que ela saiu para frente. Essa lesão, para a cabeça do húmero sair de forma anterior, ela precisou lesionar alguns tecidos moles que estão aqui na frente. Principalmente o lábio anterior-inferior, e a gente tem um complexo ligamentar na frente do ombro, que é o complexo ligamentar glenomeral. Então, nas luxações anteriores, além dessa lesão labral anterior-inferior, a gente também tem a lesão do ligamento glenomeral inferior. Então, esses são os dois principais restritores para a nossa cabeça do húmero não se transladar anteriormente. Então, essas são as principais lesões. A gente também tem outras lesões ósseas, às vezes associadas, como, por exemplo, a famosa lesão de Hill-Sachs, em que você tem um defeito posterolateral na cabeça do húmero por conta desse choque, e também desgastes e fraturas da glenoide. Então, isso também é comum. Nas luxações posteriores, a gente pensaria no contrário, né? Então, o mecanismo seria oposto e a gente pensaria em lesões das estruturas opostas às essas anteriores. Perfeito. E você falou que é um caso aí de ombro instável, e que foi jogando bola aí a primeira vez. É o que dá ser ponta direita habilidoso, né? Rapaz, eu vou te dizer que deixa a parte eu era bom de bola mesmo, né, Ju? Eu estava no ano da faculdade jogando a final do Interclasse contra os veteranos do último ano. Era o último ano deles. Os caras não queriam perder de jeito nenhum. Aí, num contra-ataque, eu dei um tapa na frente, o cara me deu uma tesoura, cara. Travou minha perna mesmo, na maldade. E você não faz ideia. Esse cara que me lesionou, o mestrado dele foi em instabilidade de ombro. Ah, não, mentira. Ele é aluno da Ana Maria Siriani. E ele, inclusive, me chamou para participar da pesquisa dele. Ele fez avaliação de força em pacientes com instabilidade. Eu xinguei ele de tudo no Congresso da SONAP. Foi cara de pau, hein? Chamou para pesquisa ainda, né? Te lesionou e chamou para pesquisa. Exato. Doido isso. Caramba, que história boa essa aí, hein? Quer dizer, boa agora. Boa agora. Né? Essa aí não acredito. O nome dele é Valtinho, Walter. Bom, bom, maravilha. Você citou aí lesões associadas, né? E certamente no pós-operatório há de se levar em consideração essas lesões. No próprio ato operatório se leva em consideração para a correção dessas lesões, né? Bancar, lesão SLEP, Hill-Sachs, lesão de manguito rotador, que pode estar presente também, fratura, lesão neuromuscular. Algumas são mais comuns, que você citou realmente, outras são menos comuns. Né? Tudo isso levado em consideração. Maravilha, maravilha. Estabilidade o que acaba acontecendo quando a gente tem um ombro instável, isso não necessariamente... É que eu dei basicamente o exemplo da luxação traumática anterior. Né? Anterior, sim. Por exemplo, uma instabilidade, lesões secundárias associadas podem acontecer, principalmente lesões do manguito rotador. Então é isso. O que acaba acontecendo no caso de instabilidade, por exemplo, como a gente já tem uma hipermobilidade glenomeral, a rotação superior da escápula tende a ficar prejudicada. Isso pode fazer com que você tenha uma sobrecarga nos tendões, principalmente superiores, ali do teto subacromial, como por exemplo o supra, por conta dessa falta de rotação superior da escápula. Então, insuficiência de Serrate, por exemplo, é bem comum nesse tipo de paciente com instabilidade multidirecional, por exemplo. Perfeito, muito bem pontuado, cara, muito bem. Te pergunto também o seguinte, ainda é um desafio
a escolha do tipo de tratamento a ser utilizado. Tá? Então, o que você considera que deva ser levado em consideração para a indicação de um tratamento conservador ou um tratamento cirúrgico, para a escolha do tipo de tratamento? Rapaz, eu tô com medo de não dar tempo aqui, Danilo. A gente vai ficar eu vou começar a contar a história de paciente, enfim, vou tentar ser objetivo. Vamos embora, vamos bater esse papo aí, não tem problema. A literatura, cara, ela não tem um consenso absoluto, né? Porque são muitas variáveis incluídas. E aí eu vou citar algumas aqui que são levadas em consideração e depois vou contar uma história de um paciente, por exemplo. Uma das, por exemplo, é a frequência, né? Então, a definição de um artigo não muito novo, mas também, se não me engano, ele é de 2013, que era uma nova classificação de instabilidade, eles descrevem, por exemplo, a frequência. Ocasional seria de 2 a 5 luxações em um ano. E frequente, mais de 5 luxações dentro de um ano. Então, isso é um dos fatores. Ou seja, a gente já está pensando em luxações recidivantes, né? 2 a 5 em um ano ou mais de 5 em um ano. Isso já é um fator, né? Lesões associadas estruturais, como, por exemplo, desgaste grande da glenoide, lesão realmente dos tecidos moles encontrados no padrão ouro, que seria a ressonância, ou até mesmo uma artrorressonância, também seria mais um fator. Idade é um fator muito forte descrito na literatura, então você vai encontrar basicamente, cara, aquela galera que está no início da fase adulta, 17, 18, até 20, 22 anos, que é exatamente o meu caso, eu tinha 19 anos. Então é esse público principal cometido. O sexo, ou seja, homens são mais suscetíveis a esse tipo de lesão por conta da exposição a esportes de contato e com maior trauma, com maior complexidade. Então, homens também, sexo acaba sendo mais um fator, né? O tipo de esporte praticado. Então, se o cara joga futebol, de repente você pode considerar não operar esse cara, dependendo se ele teve ali 2, 3 luxações, ele joga futebol. Agora, se o cara treina jiu-jitsu, ou se o cara é um atleta overhead e é o braço dominante, você provavelmente vai ter que operar esse cara. Então, dominância, tipo de esporte, são outras coisas. E quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, cara, na escolha para se operar ou não, ou tentar tratar conservadoramente, o período da temporada em que esse atleta se encontra é um fator, né? E a capacidade dele de performar. Então, beleza, não é um cara overhead, mas essa instabilidade dele está prejudicando o arremesso dele. Porra, talvez a gente tenha que intervir no processo agora, cirurgicamente. O cara é um atleta overhead, mas ele tem instabilidade no ombro contralateral. Opa, talvez não seja o momento agora, vamos tentar conservador. Então, como são muitos fatores, você tem que levar em consideração uma pancada deles. A história que eu vou contar é de um paciente, cara, que eu estava atendendo, chegou para mim, garoto, 15 anos, com um histórico de 2 luxações, que eram... ocorreu a redução voluntária mesmo. Não precisou ir até o hospital para sofrer a redução. Mas era atleta? Atleta de vôlei. E aí, ele foi tratar conservador comigo. Começou a tratar, depois de 3 semanas, um mês, ele foi dar um mergulho no mar e ao furar a onda, ele luxou de novo. Luxou a 3ª vez. Continuamos o tratamento conservador porque é um garoto muito novo, 15 anos de idade, está maturando ainda o sistema esquelético dele, né? É uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração. E aí, cara, teve uma outra vez em que ele luxou o ombro fazendo físio comigo. Então eu tava... Porque quando você pensa em reabilitação, você tem que expor esse paciente, esse atleta, a exercícios complexos que demandem bastante estabilidade para você poder dar alta segura para ele. E aí existe um agachamento, que é até uma variação do CrossFit, chamado Turkish, em que você mantém um kettlebell apoiado, né, acima da cabeça, e aí você vai e faz uma rotação de tronco apoiando a mão no chão. Na 3ª série, na última repetição, com kettlebell de 8 quilos, ele luxou o ombro na física comigo. Então, essa foi a 4ª ou 5ª luxação. E aí, depois disso, ele tratou e aí luxou mais uma vez dormindo em decúbito ventral. Aí eu falei, cara, não adianta. Eu segurei até então, a gente tentou, mas não dá. Já eram 6, 7 luxações,
com 16 anos, ele estava fazendo 16 anos, esse processo aí durou quase um ano comigo, né? Com essa quantidade toda de luxação. E aí ele foi para a faca. Foi para a faca, fez uma artroscopia simples, né? Um reparo só de lesão de bancar, fez a físio comigo e tá bem, cara, tá tudo bem, não murchou mais. Isso já tem mais de um ano. Voltou a jogar vôlei e performar em alto nível. Perfeito. E, ó, é, é também por isso que eu te admiro tanto, cara. Você vê que você é um cara muito simples. Você não tem. Você podia estar aqui, Vinícius. Vou contar 3 histórias e você contar 3 histórias de sucesso. Tá? Isso é bem legal, principalmente para os colegas mais jovens, tá? Para as pessoas saberem assim que a gente não tem sucesso sempre não. Não tem não, tá? Sucesso que eu digo pelo menos numa meta inicial que era para um tratamento conservador. O Instagram, o Instagram é a vida de mentira. Todo mundo só acerta, né? É isso, cara. Então, na vida real, essa é a vida real. Mesmo um cara super experiente como você, e você sabe disso, eu não estou rasgando seda, não. Você é um cara hands-on, você é um cara que trata, tá aí no consultório dia e noite. Isso acontece também, mesmo com todo o cuidado, né, com toda a exposição progressiva ali, as coisas acontecem. Esse relato, Vinícius, é muito importante. No caso desse atleta, cara, eu já vinha fazendo, para você ter ideia, esse mesmo exercício há um mês. E aí eu aumentei a carga de 6 quilos para 8 quilos. Na terceira série ele luxou. Então você começa a ter realmente uma fadiga neuromuscular dessa musculatura do entorno glenomeral. No momento não foi suficiente para ele conseguir estabilizar. E aí ele luxou o ombro na clínica. Quase derrubou o peso, eu segurei rápido. Enfim, e aí depois disso foi esse o andar da carruagem. Tá bem, tá tudo bem, graças a Deus, mas as derrotas também tem que ser contadas assim, não é só vitória não. Sim, sim. E você vê, parte do sucesso que foi atingido hoje, que você está sinalizando, o caminho, tiveram pedras aí, tiveram insucessos no caminho até atingir o sucesso. É assim na nossa vida também, cara. Exato. A gente também, para atingir o sucesso, para chegar lá em cima, a gente cai um monte de vezes. Funciona dessa forma também. A gente gostaria que não acontecesse, mas acontece. Exato. Aí a gente aprende de verdade, né? Exato, exato, exato. E já entrando agora, já próximo, então, pelo menos das minhas perguntas aqui, próximo de uma cirurgia, vou para o pré-cirúrgico. Vinícius, tratamento fisioterapêutico pré-cirúrgico é mesmo necessário? Eu sei que tem fisioterapeuta que fica assim, pô, D'Angelo, você vai perguntar se é mesmo necessário? Vamos embora, vamos falar a realidade. Ele é mesmo necessário? E se sim, se você considera realmente necessário, qual seria o teu pré-cirúrgico ideal? Tá. D'Angelo, na literatura, cara, a gente não encontra um tratamento pré-operatório para os casos de instabilidade glenomeral. A gente não encontra isso, tá? Nesses casos, por exemplo, esse paciente que eu estava contando a história, ele teve luxações repetidamente, ele teve várias luxações. Então, a gente tentou durante grande tempo o tratamento conservador. O paciente, quando você chega no número de fatores em que o tratamento cirúrgico já é a opção, eu não vejo uma importância, uma necessidade tão grande deles fazer um tratamento pré-operatório. Eu jamais descartaria a possibilidade dele ir na clínica durante um período curto, um período em que ele vai demorar para fazer os exames e marcar a cirurgia, e a gente conversar a respeito de como vai funcionar o pós-operatório e mostrar algumas ideias de exercício que serão realizadas ao longo do tempo. Já ensinar, inclusive, como é que vai acontecer, educar o paciente. Agora, aquela necessidade de um pré-operatório mais robusto, em que você fica ali para ganhar força, etc., para o caso de instabilidade, não. Até porque você, sim, tem uma deficiência muscular no pós-operatório. Toda vez que você entra com artroscópio ou com bisturi, você vai ter inibição muscular artrogênica, né? Isso é natural. Agora, nesses casos, eu não vejo realmente uma necessidade absoluta de fazer um tratamento pré-operatório prévio, né? Você ficar 2, 3 meses com o paciente antes. Não consideraria. Essa é a minha opinião. Perfeito. É o que você falou, que atualmente acontece realmente é do paciente
fazer o tratamento, né, conservador, tentar o tratamento conservador, e quando tem, infelizmente, muitas vezes acontece o insucesso, ele vai para a cirurgia. É Né? isso. Então, é o máximo que a gente consegue fazer. Eu duvido muito que tenha muita gente aqui, pelo menos em boa parte das condições musculoesqueléticas aí que a gente recebe no ambulatório, né, no consultório, eu duvido que tenham muitos aqui que vão dizer assim, não, frequentemente eu recebo encaminhamento de um paciente para se preparar para a cirurgia. É. Estou Então, falando besteira? Você recebe muito paciente assim, vim aqui para me preparar para a cirurgia, ó, faltam 6 semanas. então, eu chamaria muito mais de uma tentativa, primeiro, de tratamento conservador do que um tratamento pré-operatório. Exato. É isso. Eu estou tentando tirar ele da faca. E no insucesso, ele vai para a faca e ponto. Perfeito, perfeito. E já pensando no pós-operatório, Vinícius, que vem à tua cabeça aqui que ele não pode fazer no pós-cirúrgico? Você fica à vontade de pensar em qualquer procedimento, em pós-imediato, em pós-tardio, à vontade. Que você diria assim, ó, fisioterapeuta, cuidado, ele não pode fazer isso no pós-operatório? Então, D'Angelo, a primeira opção quando a gente pensa em tratamento cirúrgico para esse tipo de paciente são as cirurgias menos agressivas, né? Que é como, por exemplo, um reparo simples de bancar, que foi o caso desse atleta, garoto, 16 anos novo, que eu tratei. Porém, inclusive na falha do tratamento cirúrgico, que isso acontece, você faz um reparo de uma lesão de bancar operatória e o cara luxa de novo, já aconteceu também, de pacientes chegarem já com o Latarjet já tendo passado por um reparo de bancar. Ele não tinha tratado com a gente, mas enfim, aconteceu. Ele chegou já para tratar o Latarjet. Então, a cirurgia de Latarjet, eu costumo dizer que quando o médico quer apelar. Fala, cara, agora não vai luxar mais. E aí ele faz o Latarjet. Né? As diferenças para o ganho de arco de movimento, por exemplo, elas não são tão gritantes quando a gente pensa em um procedimento e outro. Né? Então, quando eu vou falar aqui para vocês, levem em consideração talvez para as duas escolhas, seja no tratamento artroscópico de reparo de bancar simples ou no Latarjet. A fase de proteção, né, que é aquela de tipóia, por exemplo, ela fica em torno de 4 a 6 semanas. A gente vai depender muito de médico e de literatura. Óbvio que se os médicos diferem de opinião para opinião, quando você for estudar, você vai encontrar esse range, né? Essa variação. Então, essa fase de proteção inicial, as primeiras 4 semanas, é aquela que você tem que ser muito conservador. Então, ali, de 0 a 3, 0 a 4 semanas, não pode fazer extensão do ombro. Inclusive tipóia? De tipóia. De tipóia, né? Você não pode fazer extensão do ombro, por exemplo, porque como a gente tem a transferência do tendão conjunto, né? Eu não sei se todo mundo está familiarizado com a abordagem cirúrgica dessa lesão, mas a gente tem o processo coracoide, em que o tendão conjunto se insere no processo coracoide. O tendão conjunto são 3 tendões, que é o coracobraquial, cabeça curta do bíceps e o peitoral menor, né? Como a gente transfere mais medialmente, a gente tira esse plug ósseo e traz ele mais para medial para se tornar um restritor mecânico dessa anteriorização do útero. Quando você faz a extensão, por exemplo, você está estirando tudo que está na frente. E aí você sobrecarregaria esse novo plug ósseo que está precisando ser ali ósseo integrado, você geraria uma sobrecarga tensa em tudo que está ali na frente. Então, não é indicado, por exemplo, extensão, abdução, rotação interna. E as rotações externas, elas são muito sutis. Uma abdução leve de 20 graus, você vai rodar no máximo 20 graus. Isso é o começo. Então, para o ganho de arco de movimento, isso é extremamente importante. E uma outra coisa muito importante é que nesse tipo de cirurgia, já que um dos tendões que são transferidos é a cabeça curta do bíceps, a gente sabe que o bíceps é principalmente flexor de cotovelo também, porque o que acontece? Quando a gente pensa no paciente que foi operado de ombro, a gente fala, tira a tipóia, trabalha a articulação adjacente, né? Flexão, extensão de cotovelo, pronossupinação. Então você dá um pezinho lá de 2 kg pro cara e pede para ele ficar fazendo flexão de cotovelo. Não. Nesse paciente operado através da cirurgia de Latarjet,
na artroscopia você pode fazer, tá? Mas no Latarjet, você não pode fazer a flexão de cotovelo nesse início, porque o bíceps ele foi transferido. Então, a chance de você estragar a cirurgia ou gerar uma sobrecarga muito grande nesse tendão conjunto que foi transferido para outro local com esse plug ósseo também não é indicada, né? Então, flexão de cotovelo até 4 semanas, evitar também. Passiva, não tem problema nenhum, para você manter ali pelo menos a integridade da articulação do cotovelo, mas sem carga nenhuma. Se quiser botar carga, bota no tríceps, por exemplo, ou para os pronadores. Supinadores e flexores de cotovelo não é indicado. Acho que isso é uma coisa importante, talvez, aqui para a gente salientar. E eu vou te dizer que não é só para iniciante, não, tá? É porque às vezes a gente às vezes vai contando com a sorte, né? Pode não acontecer nada, mas a chance de acontecer ela está aumentada. Então é melhor você evitar botar carga no bíceps nesse início. É verdade. É uma cirurgia de alta complexidade, isso. Eu costumo falar muito que não é só o cirurgião que faz um procedimento desse de alta complexidade, que tem que ter um nível alto de especialização. O fisioterapeuta também tem que ter. É muito diferente de outras cirurgias muito mais simples, de baixa complexidade, ou até de média. Realmente é bem distinto. Faz diferença essa informação que você está passando. E uma observação, cara, a gente precisa entender de cirurgia, pelo menos o básico, para a gente saber o que vai acontecer na reabilitação. Eu vou contar, por exemplo, o que aconteceu comigo. Há uns 10 anos atrás, já eu morando no Rio, eu fui bater um papo com o Simoni, cara, pelo WhatsApp, e eu perguntei para ele o detalhe, porque quando a gente pensa nessa transferência desse plug ósseo do processo coracoide, você acha que os 3 tendões estão indo juntos. E segundo ele, na grande maioria das vezes, é só o coracobraquial mesmo e a cabeça curta do bíceps. O peitoral menor fica solto e cicatriza nas partes moles. Então isso pode fazer com que você tenha, às vezes, uma deficiência de força de peitoral, de adução depois também. Então talvez seja mais posteriormente, é interessante você começar também a abordar força de peitoral, de adutores, de rotadores internos, né? Não só daquela... A gente fica pensando em trabalhar só a rotação externa, que é o principal grupamento a ser trabalhado na reabilitação, mas a rotação interna, nesse caso, também pode ficar com déficit. Então, é importante se abordar. Perfeito. Você vê, você está falando da importância de ter um contato com o cirurgião. Reconheço, eu não vou falar que algo que não é a realidade, a dificuldade que a gente tem, sim, de ter esse contato, tá? Essa comunicação. E não é só assim, dificuldade do fisioterapeuta com o médico, é do médico com o fisioterapeuta também. Tá? Não tem um culpado. Ambas as partes deveriam se mobilizar para aumentar esse contato, tá? Em prol do paciente, né? E realmente, em muitas situações, você tem que liberar um tendão, porque o cirurgião percebe realmente na hora que vai ter uma tensão excessiva se ele fizer a transferência com os 3 tendões, e ele opta, isso realmente acontece na hora, ele opta por liberar aquele tendão. Isso realmente acontece. Isso não é incomum. E reforçar aqui o que você falou, importante, né, da cirurgia de Latarjet, cheguei a comentar lá no início, você já citou aí, então, como é o procedimento, né, essa parte do processo coracoide é colocado aí, principalmente ocupando o local ali da erosão, né, na glenoide. E você falou de apelação, realmente é nesse sentido mesmo. O Latarjet, a gente costuma dizer que ele tem um mecanismo triplo de estabilização do ombro, né? O primeiro diz respeito à colocação do osso no local onde havia, como eu falei, uma erosão óssea. No caso, é o processo coracoide, como você comentou, junto à glenoide, que isso, de alguma forma, restaura a estrutura óssea e dá um suporte novamente para a cabeça do húmero através, você citou muito bem também, de um bloqueio físico. É um bloqueio físico ali para o deslocamento. Segundo, esses tendões que você citou, que se inserem no processo coracoide, né, peitoral maior, cabeça curta de bíceps e coracobraquial, agora também vão servir de estabilizadores anteriores para o ombro. Eles passam a servir como estabilizadores anteriores. Exato. E terceiro, quando você tem, junto a esse procedimento, a sutura da cápsula junto ao enxerto,
isso também confere maior estabilidade ao ombro. É, Embora esse detalhe não tenha sido descrito inicialmente pelo Michel Latarjet, né, eu comentei na década de 50, mas isso frequentemente também é realizado pelo cirurgião. Esse retencionamento da cápsula acontece frequentemente mesmo, não só nesse tipo de cirurgia, mas na artroscopia simples eles fazem esse retencionamento da cápsula. E por isso que, a gente vai falar talvez um pouquinho mais para frente, a rotação externa acaba ficando... A gente já é esperado encontrar uma restrição de rotação externa nesse paciente, né? Óbvio, se for uma coisa muito significativa que esteja realmente atrapalhando a função desse paciente, a gente talvez tenha que adaptar a atividade física que ele vai fazer, né? Agora, se for um atleta de alto rendimento, talvez o paciente tenha que por um procedimento pós-operatório, né, para fazer, de repente, uma liberação desse tipo de estrutura, já que esse plug ósseo não tem mais como sair dali, né? Se sair, vai virar uma coisa toda. Perfeito. E, bom, então, feita a cirurgia, chegou para você esse paciente, que aspectos você considera que precisam ser avaliados aí no pós-operatório para você ter subsídios suficientes aí para traçar o teu plano fisioterapêutico? Danjo, nesse início, a nossa avaliação ela acaba sendo muito restrita, né? A gente vai ter que tomar os cuidados para o ganho de amplitude de movimento, né? Os protocolos descritos para isso estão aí, né? Acessíveis para a gente. Mas uma das coisas, por exemplo, é dor. Então, você vai abordar a dor do paciente. Se ele tiver com uma dor pós-operatória, a gente tem recursos para isso. A gente pode falar um pouco mais à frente. Comumente, por conta, inclusive, do procedimento cirúrgico, ocorre uma hipersensibilidade do nervo axilar. Então, como o nervo axilar inerva o deltoide, então o paciente pode cursar com alteração de sensibilidade e, às vezes, uma hipoativação absurda. Eu também já peguei paciente dessa forma. O deltoide completamente inibido. E aí essa cabeça do húmero, ela começa a luxar inferior, inclusive, né? A trabalho. Por conta desse procedimento cirúrgico que, de alguma forma, agrediu o nervo axilar. Isso pode retornar com o tempo ou não. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento, né? Então, fazer recurso, de repente, para dessensibilização, recurso para analgesia. E a partir do momento em que o paciente vai sendo liberado para ganhar mais arco de movimento, isso acontece em torno da 6ª semana, e aí você vai fazer reavaliações diárias. Toda vez que o seu paciente vai chegar no consultório, vai lá, você vai solicitar para ele fazer ou uma elevação ativa, caso ele já possa, ou uma elevação passiva, a rotação externa, a rotação interna, de acordo com o que você do que está permitido para ele realizar. E aí você vai avaliar diariamente o paciente. A partir do momento em que o paciente já chegou na 12ª semana, 3 meses depois, aí você pode começar a fazer reavaliações mais agressivas, ou seja, fazer uma dinamometria para ver como é que está a força de rotadores externos e internos, em diferentes amplitudes de movimento, testes, caso em cadeia fechada, como a gente pode começar a comentar um pouquinho mais à frente, mas só depois da 12ª semana a sua avaliação seria um pouco mais agressiva, que seria teste de força e teste de amplitude de movimento máximo dentro das possibilidades desse paciente, né? Mas as avaliações basicamente vão ser de amplitude de movimento ao longo dessas 4 a 12 semanas, para ver o quanto ele está ganhando de arco. E você falou da avaliação aí, então, uma avaliação física, se você quiser até falar um pouquinho sobre algum teste que você frequentemente utiliza, você fica à vontade. Mas eu queria, antes ainda, você pode emendar, inclusive, tá? Mas antes te perguntar assim, que valor que você dá de cinésia escapular? Como é que você lida com isso? Como é que você enxerga isso mesmo? Rapaz, hein? Discussão. É assim. Comigo é assim. Eu tenho que perguntar para quem sabe, cara. Eu tenho que perguntar para você. Danjo, o que eu avalio de cinésia escapular, tá? Eu peço ao paciente fazer as elevações com carga, para ver se eu encontro uma coisa muito gritante, principalmente, né? E nos casos em que o paciente tem dor na elevação do braço, seja só com o peso do braço, seja com alguma carga, eu faço os testes de modificação de sintoma. Então, eu faço ou a retração escapular ou assistência escapular.
Se o paciente tem uma redução significativa da dor quando eu mexo na escápula dele, cara, eu preciso abordar bastante a escápula desse cara. Então, eu utilizo basicamente esse critério, né? Então, visualmente, coisas mais aberrantes e quando eu faço o teste de modificação de sintoma e ele tem uma redução significativa. Pelo menos 2 a 3 pontos numa escala visual analógica. Então, eu trabalho dessa forma. Isso não significa que eu não vou trabalhar a escápula, né? Eu não fico trabalhando, eu não faço um trabalho isolado de ombro. Então, por mais que o paciente, às vezes, tenha a discinese ou não tenha a discinese, ou eu cheguei à conclusão que aquela discinese contribui ou não, na minha reabilitação eu acabo fazendo exercícios que vão trabalhar a cintura escapular, né? Seja em cadeia fechada, seja numa diagonal, que você está trabalhando tanto retratores escapulares quanto musculatura de manguito, eu vou acabar trabalhando. Mas a minha ênfase é maior quando eu encontro esses achados. Perfeito. E querendo ou não, trabalhou em uma elevação um pouco maior, direto ou indiretamente você vai estar trabalhando a musculatura periescapular, não tem nem como fugir. Exato. Não tem como fugir. Exato. Eu poderia fazer algo diferente, tá, Vinícius? Mas eu diria aqui para você também. Eu sigo nessa linha. Exatamente o que você falou. Eu vou nesse caminho também. Tá? Questionários de avaliação, Vinícius, pode citar algum que você utilize aí? Pode especificar até uma população, pode ser o pessoal do overhead. Que questionário de avaliação você habitualmente utiliza aí? Cara, tem uma pancada de questionário de avaliação para estabilidade de ombro. Mas eu vou citar aqui basicamente 2, que é o Rowe, né? Que foi inclusive a parte do Felipe na aula, mas ele trata basicamente só de aspectos funcionais e físicos, né? O Rowe, R-O-W-E, e o OSI, que ele inclui tanto os aspectos físicos, recreacionais, mas também 3 perguntas relacionadas à emoção, para você ver até que ponto esse paciente está confiante em retornar, por exemplo, à atividade que ele se propõe, seja uma atividade recreacional, seja uma atividade esportiva. O OSI inclui essas 3 perguntas de emoção. Então, esses 2 eu citaria. Perfeito. Eu sei que eu já te perguntei lá sobre o que não se deve fazer, mas eu vou ser ainda mais específico agora, em relação, por exemplo, à restrição para exercícios em cadeia cinemática aberta e fechada. Tem alguma coisa que você me diria, até mesmo, não só o que não fazer, que eu reconheço a grande importância, às vezes até muito mais do que o que deve se fazer, mas eu queria também ouvir de você, assim, que você costuma utilizar, né, de cadeia aberta, cadeia fechada, o que você recomenda aí, umas dicas para gente? O D'Angelo, basicamente, nessa fase inicial ali, eu estou falando até 10 semanas, 8, 10 semanas, eu enfatizo exercícios de cadeia aberta, tá? Na grande maioria das vezes. Por quê? Porque esse paciente é um paciente que ainda está fraco. É um paciente que tem um déficit de força por conta desse procedimento cirúrgico de alta complexidade. Você tem uma incisão deltopeitoral imensa ali. Então, você tem uma inibição da musculatura de ombro grande. Os exercícios em cadeia fechada, depois que você começou a restaurar a amplitude de movimento, depois de 6 a 8 semanas, em que você já está com 90 graus, pelo menos, de elevação, você pode começar a fazer exercício em cadeia fechada, e eu costumo fazer isso, mas sem descarga de peso. Então, eu, por exemplo, gosto muito de exercícios na parede. Wall slide, né, em que você pode fazer tanto para ganhar arco de movimento, mas mantendo uma isometria de rotadores externos com mini band. Exercícios com mais apoio para você diminuir um pouquinho essa sobrecarga em membro superior. Então, o paciente ficar ajoelhado, por exemplo, e apoiado em cima de um step, por exemplo, os antebraços, ao invés de você fazer na posição de prancha, né, com maior sobrecarga, eu começo fazendo dessa forma. E aí, com 12 semanas, ele geralmente já está com uma força legal. Aí eu começo a brincar. Aí eu faço exercício em cadeia fechada com 1 apoio, 2 apoios, 3 apoios, enfim. Aí eu começo a brincar um pouquinho mais. Mas essa progressão acontece mais ou menos dessa forma. Eu começo a iniciar a cadeia fechada sem descarga de peso só depois de 6 semanas, né? E eu começo a fazer realmente exercícios mais complexos, com descarga de peso maior, só depois da 12ª semana.
Perfeito. E ainda nessa questão de exercícios, você utiliza algum controle específico, alguma técnica específica, por exemplo, para determinar e progredir a carga e volume de exercícios no pós-cirúrgico? Ou não? Como é que você faz isso? Isso é fundamental, né? A primeira coisa, D'Angelo, que eu faço, na grande maioria das vezes, procuro fazer com a mesma carga 2 sessões com o paciente. Então, vamos supor que ele esteja indo depois de 10, 12 semanas, aí 2 vezes por semana comigo. Essas 2 vezes que ele foi, eu procuro fazer os exercícios com a mesma carga. Às vezes eu modifico, eu boto sempre... Modéstia à parte, cara, eu sou um cara criativo até para exercício, tá? Eu sei. A Então, gente vê. E você, assim, o que a gente vê, isso é só o que a gente vê no Instagram que você posta. Eu sei, você sempre foi um cara muito criativo, isso é muito legal. A fisioterapia precisa disso, cara. A gente precisa no dia a dia disso, isso é importante. então assim, como, cara, a fisioterapia num procedimento pós-operatório é uma coisa desafiadora para você manter a aderência do paciente, para você manter ele motivado. Se você ficar repetindo muitos exercícios do início ao fim, isso provavelmente vai desmotivá-lo, né? Isso óbvio que é de perfil de paciente para paciente, mas variar os estímulos é importante. Então, pelo menos quando eu repito os exercícios, eu procuro fazer pelo menos 2 sessões com a mesma carga e tentar botar um acréscimo de carga só na terceira sessão, né? Ou seja, na semana seguinte, por exemplo. Isso é uma das coisas. Em relação à progressão de carga, nesse início, até 6 semanas, eu trabalho só com exercício isométrico, até 6 semanas, e depois de 6 semanas eu começo a trabalhar os isotônicos. Na grande maioria das vezes, quando eu começo os isotônicos, eu começo fazendo de 15 até 20 repetições. Isso eu vou geralmente trabalhando até a falha, ou com o paciente com uma sensação intensa de trabalho muscular, ou quando ele já está começando a alterar o padrão de movimento para compensar o exercício. E aí, quando eu começo a aumentar um pouco a carga, eu começo a reduzir o número de repetições. Eu começo a passar ali numa fase de até 15. Eu estava fazendo até 20, eu começo até 15. E aí, depois das 12 semanas, que a gente está começando a botar maior sobrecarga, aí eu já começo, dependendo do paciente ou do atleta, até 8 repetições ou até 6 repetições para você começar a trabalhar a força mais pura, vamos dizer assim, né? Então, começa a botar repetições maiores no início e vou diminuindo, aumentando a carga depois. Perfeito. Como é que o paciente habitualmente chega, Vinícius, para uma consulta seguinte, para uma sessão seguinte, depois desse trabalho, né, de esse volume de exercício, ele chega muito dolorido? Como é que você faz o controle assim? Se ele chegar muito dolorido, ou chegar sem sentir nada, isso direciona a tua intervenção ali? Quando o paciente não está sentindo absolutamente nada, ele não se queixa para mim de alguma coisa, eu já começo a vislumbrar aumentar a carga ou a complexidade do exercício, ou as duas coisas. Esse é o primeiro ponto. Quando o paciente sente dor, isso é muito comum, o paciente sente dor ou o paciente se queixa de peso no braço. Eu tô atendendo um praticante de CrossFit agora, que o cara é fortíssimo. Só que a demanda que a gente impõe nos exercícios na física são completamente diferentes, às vezes, do que ele vai fazer. Então eu boto um mini band para ele fazer algumas coisas e o cara fica extremamente fadigado. Então, com 2 sessões, quando ele veio para a terceira sessão comigo, ele falou: Vinícius, cara, eu fiquei com um peso no braço, assim, mas assim, muito dolorido, o ombro como um todo. Sim. Tem que tirar a carga. Aí você diminui pelo número de exercícios, né? Foi dor muscular tardia, né? Exato. Então você diminui o número, eu pelo menos costumo diminuir o número de exercícios, né? Eu mantenho a carga, mas diminuo o número de exercícios e vou lá e trabalho um pouquinho de terapia manual, faço uma liberação facial, faço alguma mobilização específica. É isso. Hoje de manhã, inclusive, na sessão clínica lá no INTO, a gente discutiu um pouquinho, chegou numa parte lá do caso que falava de exercício, e a gente discutiu, inclusive, essa questão de definição de carga, falamos de RM, de valências musculares, né, e como progredir, inclusive, a carga. É um papo que rende, é um papo bacana. Eu, particularmente, gosto muito. Nos casos pós-operatórios, talvez a gente tenha uma dificuldade maior para fazer os testes de RM, mas a gente tem cálculos para estimar a RM.
Então, a partir do momento que você pode colocar um pouco mais de carga, e eu geralmente começo a botar na 12ª semana, dá para você fazer um cálculo mais matemático para poder progredir as cargas, né? Perfeito. A gente vai ter, inclusive, uma live aqui, é, já pelas próximas aí, para falar exatamente de definição e progressão de cargas. É bom já sinalizar aí, vocês, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Quando a gente pensa em peso livre, é fácil até a gente pensar em progressão de carga. Mas eu, por exemplo, gosto de trabalhar muito com resistência elástica. E aí vou fazer até o merchan aqui do meu parceiro da Elastos. Então eu costumo, como a clínica eu sempre atendo no mesmo local, ou eu progrido com um passo a mais para aumentar a tensão do elástico, ou eu passo para o próximo nível de tensão elástica. Então, essa é uma forma de progredir dentro de resistência elástica, é o que eu faço. Como eu geralmente faço os exercícios no mesmo local, ou eu aumento a distância para aumentar a tensão do elástico, ou substituo pelo próximo nível. Perfeito. É um instrumental realmente incrível. O Rafael, nota 10 também. E encontrar com ele, pode mandar um abraço para ele. Também já tem um tempinho que eu não falo com ele. Nota 10. Aproveitar, você chegou a citar aí de intervenção manual. Então, fala um pouquinho para a gente, Vinícius, que intervenções manuais aí você utiliza com mais frequência nesse pós-operatório? D'Angelo, primeiro, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com terapia manual nesses casos de pós-operatório, né? Porque nesse período de proteção mais absoluta, até 6 semanas, você até pode realizar mobilizações. Eu realizo, inclusive, mobilizações bem suaves quando o paciente ainda está com uma dor presente, tá? Mas terapia manual para você fazer, por exemplo, grau 3, 4 de Maitland, visando o arco de movimento, cara, pelo menos 8 semaninhas para eu começar a fazer mobilizações mais agressivas, vamos dizer assim. O que eu costumo fazer muito, e eu tenho encontrado isso não só na literatura, mas na minha prática, isso é muito claro, cara, é posteriorização de húmero. E quando a gente estuda artrocinemática, a gente geralmente pensa, para ganhar rotação externa, a gente anteriorizaria a cabeça no húmero para ganhar rotação externa. E quando eu faço mobilizações, eu gosto, por exemplo, muito de posteriorizar a cabeça do húmero e fazer com a outra mão o ganho de arco de movimento, seja para rotação externa ou interna. Então, o que eu tenho encontrado, seja para redução de dor, ou seja para ganhar mais arco de movimento, na grande maioria das vezes eu aposto na posteriorização de húmero. Então, é a principal. Óbvio que no início eu mobilizo escápula, faço liberações miofasciais, e depois das 8 semanas em que você está mais livre para poder fazer mobilizações mais agressivas, eu faço inferiorização de cabeça de húmero para os ganhos de abdução, né? E aposto muito na posteriorização. Não fico empurrando a cabeça do húmero para frente nesse caso, não. Eu costumo só fazer a posteriorização da cabeça do húmero, a famosa AP. Perfeito. E olha, eu... seja mantendo essa posteriorização e ganhando alguma amplitude requerida. Pois é, você está falando isso. Eu tive o prazer também de receber aqui o Dan no ano passado. A gente bateu um papo aí muito legal sobre fisioterapia manual. Essa live, inclusive, está lá no canal, live completa com o Dan. Foi um espetáculo. É um cara também que eu admiro pra caramba, super simples, e é um dos dinossauros da fisioterapia, assim. Meu Deus. É outro nível, realmente, né? E a gente entrou nesse papo de osteocinemática, de artrocinemática, e realmente, Vinícius, assim, o Dan também concorda que já foi-se o tempo em que a gente seguia piamente os princípios da artrocinemática para poder escolher uma determinada mobilização. Né? Você vai fazer um AP, um PA, póstero inferior, enfim. A gente não mais coloca isso, no mínimo, não mais como número um em termos de critério para determinar se vai fazer em uma direção ou em outra. Esse não é mais a nossa forma de escolha. Você acha que isso tem que ser passado na faculdade? Não entendi, perdão. Você acha que na graduação os alunos precisam ser cobrados em relação a isso? É uma dúvida minha, com você como professor. O que você acha? Eu acho que eles precisam conhecer alguns princípios, mas eu vejo, Vinícius, assim, desde o primeiro período, a necessidade
aí posso fazer uma meia-culpa também como professor, a necessidade dos professores já inserirem os alunos num contexto clínico. Na anatomia, uma coisa é você ensinar anatomia, levantando um osso, falando assim, a cabeça do homem... Cara, isso não cabe mais. Se é que algum dia já coube isso hoje não pode acontecer. A anatomia, ela precisa aparecer. Eu concordo totalmente. É Pois isso. é, ela precisa aparecer. Mas a gente precisa botar, desde o início, um pouco da prática do que realmente vai funcionar o que acontece. Né? Você ficar só na teoria. É isso. E porque dessa forma, ora, eu acho que serve para todo mundo. A gente aprende muito mais fácil, fixa muito mais fácil, consolida muito melhor um conteúdo que a gente sabe como vai usar. Isso acontece durante qualquer aula. Parte daquele conteúdo você fixa mais do que o outro. Um dos pontos em que eu acho que é pesado aí é se você vê importância naquilo. Se você consegue enxergar onde você vai aplicar aquilo. A partir do momento que você não enxerga, não que não seja importante, mas você não enxerga. Tá? E muitas vezes não é responsabilidade do aluno exatamente fazer isso. É responsabilidade do professor mostrar isso. Eu também entendo que o professor, muitas vezes, ele só dá aula de anatomia, só dá aula de biomecânica, ele não tem a prática. Eu entendo, isso é uma grande limitação. Eu não estou falando assim, vamos tirar esses professores, não, porque muitas vezes são excepcionais colegas. Mas talvez puxar um pouco mais esses caras para a clínica, assim como muitas vezes você tem que puxar o clínico para fazer uma teoria mais robusta. Eu vejo a necessidade de um equilíbrio entre a teoria e a prática. Eu acho que você prometer um curso 90% prático, 100% prático, acho que é ruim. Sim. É ruim. Como tudo na vida tem que ter um equilíbrio, uma harmonia. Né? Então, não entendi. O embasamento, né? É isso. Então, às vezes ainda acontece do professor ele ter uma especialidade, e claro, ele vai puxar os exemplos dele muito mais para a área dele. Isso acontece também, isso é comum, isso a gente entende. Mas eu acho que a gente não pode realmente abrir mão da teoria, ok, mas de colocar aquilo ali num contexto prático. Sim. Faz o aluno se interessar muito mais. Eu particularmente defendo essa inserção desde o primeiro dia de aula. Então, sim, ele tem que conhecer os princípios de artrocinemática, eu acho que isso é importante, mas ele também precisa saber sobre as evidências científicas, ele precisa saber que a gente não está levando mais isso em consideração. Não pelo menos como primeiro aspecto para determinar se vai... Porque esse aluno muitas vezes abre um livro e lê isso, mas ele também precisa saber que o livro muitas vezes está desatualizado, não é mais o que o autor que escreveu aquilo ali pensa. O cara também já se atualizou. Sim. Né? Então, esse papo é longo. Aí eu não vou me estender, mas... Eu compartilho da mesma opinião. Eu conversei essa semana sobre isso, né? Com um físio lá na clínica, sobre artrocinemática, né? Sobre esse papo. E é isso. A gente tem que saber, mas entender que não existe um padrão, não é fazendo aquilo que você vai ganhar o arco de movimento desejado, e existem outras estratégias melhores, inclusive às vezes opostas ao que é passado na artrocinemática para você ganhar arco de movimento. Inclusive tentativa e erro. Exato. Tentativa e erro, que é um privilégio para nós como fisioterapeutas. Eu diria que ter a possibilidade de trabalhar, por exemplo, imobilizações com tentativa e erro, coisa que o cirurgião não pode fazer. O cirurgião não pode errar, cara. Ele não pode trabalhar com tentativa e erro. A gente ainda consegue, porque a tentativa, o intervalo ali da tentativa e erro, às vezes é de 5 segundos. Exato. Então, você consegue voltar e seguir outro caminho. E aí a gente tem o Mulligan, né? Que é formidável para isso. Hoje, por exemplo, esse paciente que eu atendi agora, logo antes de eu vir para cá, foi isso. Ele tem uma dor, basicamente, com o braço acima da cabeça, e aí eu fui brincando. Mexe a escápula para lá, mexe a escápula para lá, bota um elastiquinho puxando para cá, bota para cá, encontra às vezes um padrão, pronto. O paciente consegue experimentar o exercício com a carga que você quer sem dor nenhuma. Então, o Mulligan permite exatamente isso. Isso é sensacional, isso me encanta, cara. Isso é um espetáculo. É o típico paciente que ele começa a tentar encontrar. Eu falei, caramba, não tá mais doendo. Ué, mas por que não tá doendo mais? É mágica, né? Perfeito. O Marcos coloca aqui, obrigado, Marcos. Lá.
Segundo o próprio Dan, tentativa e resposta para não pegar mal. É verdade. É verdade. A tentativa e erro às vezes soa ruim, assim, pô, você erra, você tem que errar. Concordo, concordo. Vou me apropriar disso, inclusive. Tentativa e resposta. Vamos nessa, é verdade. Obrigado. Vou te perguntar agora, Vinícius, sobre agente eletrofísico. Correntes, o que você mais utiliza aí nesse paciente no pós-operatório? D'Angelo, geralmente esse paciente chega depois da 4ª semana para a gente, né? Então, geralmente a cicatrização dessa incisão deltopeitoral, ela já está satisfatória. Mas, em casos em que não houve um fechamento total dessa cicatriz, o laser vermelho, ele é muito bem-vindo, acelera esse fechamento, é impressionante, né? Você forma aquela casquinha ali rápido. Nos casos de dor, eu utilizo laser infravermelho, né? Bem anterior, e eletroanalgesia. Mas em casos em que a dor realmente está persistente, o paciente está se queixando bastante, então eu costumo, inclusive, eu tenho feito mais recente isso, uns meses para cá, e tenho tido bons resultados, a eletroanalgesia pericinética, né? Então eu deixo ali o TENS ligado, de acordo com a tolerância do paciente, e vou trabalhando exercícios ativos assistidos ou ativos para o ganho de arco de movimento. E o que eu costumo fazer, depois de 8, 10 semanas, cara, rotadores externos. Uma vez o Rodrigo Baldon, cara, que é um cara muito bom também, ele fez essa analogia e é muito legal. Quando a gente opera o joelho, o quadríceps basicamente é um músculo que fica inibido, né? A inibição muscular artrogênica. E no ombro, são os rotadores externos, os músculos a ficarem mais inibidos e que a gente realmente precisa ficar atento. Então eu costumo eletroestimular, fazer eletroestimulação em rotadores externos e em deltoide, nos casos de pacientes que tiveram uma inibição maior de deltoide por conta, às vezes, daquela hipersensibilidade no nervo axilar. Então eu costumo eletroestimular, nem sempre, tá? Mas eu estou citando todos que eu costumo utilizar, vai depender de paciente para paciente, mas eletroestimulação de rotadores externos e deltoide, ou deltoide, eletroanalgesia pericinética, laser vermelho para cicatriz e laser infravermelho para dor. Perfeito. Você falou aí, de novo, do deltoide, né, de rotadores laterais. Cara, isso dá um trabalhinho. São músculos, eu concordo com você que... e não só nessa condição desse tipo de cirurgia, no Latargia, por exemplo, mas diversas outras cirurgias trazem um trabalho aí, cara, grande, né? Muitas cirurgias aí com esse acesso deltopeitoral mesmo. Essa musculatura dá um trabalho, cara. Dá sim. E você falou aí do laser, né? Eu fiz há pouco tempo também uma live com o Felipe Jorge, e a gente falou exatamente de fotobiomodulação. Cara, foi excelente. Também recomendo para os colegas. O Felipe para mim, cara, o cara é gênio, assim, sabe? É absurdo o que o cara tem de conhecimento em relação a essa área. E eu já fiz 2 cursos com ele relacionados a eletro. Ele é muito didático. Eu gosto muito do Felipe, eu sou suspeito para falar também, mas eu realmente gosto muito dele, eu acho ele muito didático. E, pô, ele deu um show aqui, cara. Ele deu um show. Tá lá também no canal, vale a pena. Fala muito de laser, então foi fotobiomodulação realmente o assunto. Vale a pena, tá lá. Tenho mais aqui umas 3 perguntinhas para você, para a gente já caminhar aqui para o final. Ô, Danjo, diga. Tinha limite de 1 hora de live, não tem mais? Não, já não tem, há bastante tempo, já não tem. É que eu fiz live só 2 anos atrás na pandemia. Pois é, já não tem há bastante tempo. Entendi. Já não tem. A gente ficava preocupado com isso, hoje em dia não tem mais não. Maravilha. Como é que você determina, Vinícius, que aspectos assim você leva em consideração para o retorno do paciente, né? Seja ele atleta, o que for, vale o exemplo que você quiser dar aqui para retorno às AVDs, atividades ocupacionais, recreacionais, esportivas, o que você quiser sinalizar aí para a gente sobre essa liberação. A literatura descreve, D'Angelo, os protocolos de reabilitação, que a elevação, por exemplo, do braço, ela tem que ocorrer aproximadamente até 135 graus, né? Até a 6ª semana. Você não pode passar de 135 graus de elevação. Existem, cara, pacientes que evoluem muito bem
às vezes até a habilidade do cirurgião, né? O cara opera tão bem, cara, que tem paciente. Eu já tive paciente, cara, que eu não precisei fazer nada para ganhar de movimento, cara. Nada, absolutamente nada. O cara simplesmente conseguia mexer o braço facilmente, tá? É incrível, sim. Então, enfim. Então, assim, dependendo da evolução e do paciente, atividade de vida diária, como, por exemplo, pegar objetos mais altos, coisas de rotina, se o paciente já tiver com arco de movimento completo, pelo menos, eu só liberaria ele fazer coisas depois de 8 semanas, coisas acima da cabeça, né? Não necessariamente aqui a 170, 180 graus. Se pegar um objeto mais alto, só depois da 8ª semana, 2 meses de pós-operatório. Né? Isso é uma das coisas. Ocupacionais e recreacionais vai depender da demanda. Né? Então, vai variar. Tanto como o paciente se encontra em relação a arco de movimento e capacidade de produção de força, por exemplo, tanto na demanda. Qual o tipo de atividade física ele desempenha, recreacional ou ocupacional. Mas, depois de 8 semanas, eu começo a liberar de forma mais tranquila, assim, vamos dizer, né? Mais seguro. E, cara, atividade esportiva, só depois de 5 meses, isso de maneira geral. E se eu tiver com alguma dificuldade com algum atleta que seja overhead, que usa o braço para arremessar, por exemplo, aí a alta geralmente acontece só depois de 6 meses mesmo, cara. É uma reabilitação realmente delicada, principalmente por conta desse período de mobilização grande, uma cirurgia de alta complexidade com incisão e etc. Você voltar para esse cara para fazer gestos com velocidade muito grande, até você chegar nesse ponto leva realmente mais tempo. Então, atividades esportivas, por exemplo, como futebol. Eu atendi um paciente que não teve dificuldade nenhuma, que ele luxou, cara. Sabe aquele skate que o cara vai dar um rio assim? O cara luxou assim. Ele botou a mão para dar uma derrapada e luxou o ombro. Então, eu liberei ele a fazer o downhill só depois de 5 meses. Esse é o caso, por exemplo, que eu não tive nenhuma dificuldade para ganhar de movimento. Pra você ter ideia, a rotação externa dele a 90 graus aqui de abdução, ele perdeu 5 graus só comparado ao lado contralateral. Então, assim, esse tipo de paciente, você fica mais tranquilo para dar alta. Quando o negócio enrosca, aí é mais complicado. Aí você começa a postergar um pouco essa alta. E você preza por uma força, uma simetria de força, obrigatoriamente tem que ser 100%, ou você já começa a considerar aí com 90, 95, já... Então, Como é que é? então eu geralmente avalio mais de uma coisa, né? Mas quando eu penso Sim, em força muscular, 10% é a tolerância, geralmente, que a gente encontra. Se o paciente tiver com boa capacidade e você até encontrar 15% de déficit, eu às vezes costumo liberar ele para praticar o esporte, sim. 20% aí já é uma coisa que começa a ficar realmente muito delicada e aí eu não fico tão seguro para dar alta, não. Mas é no mínimo 15% e de maneira mais segura os 10% de déficit, né? De força comparado ao lado contralateral. show. E penúltima pergunta aqui para você. Quais são os maiores desafios que você considera? Podem ser desafios que você já enfrentou, ou mesmo desafios enfrentados pelos fisioterapeutas no tratamento pós-operatório dessas situações aí. Talvez eu já tenha até respondido um pouco isso. Uma das principais dificuldades, por ser uma reabilitação muito longa, é você manter a aderência do paciente. A aderência ao tratamento é uma coisa desafiadora. Por isso que você tem que se reinventar durante as sessões. Porque o paciente pode se dar alta financeira, então ele pode falar, cara, estou sem grana. E aí você, de acordo com a sua expertise, educando bem a importância da física, pode ser que ele veja a real importância e tenha uma aderência maior. E motivá-lo dentro da sessão, através de exercício, através do bate-papo. Cara, a relação terapeuta-paciente, cara, é uma coisa que é fundamental para você ter sucesso na sua profissão. Não adianta. Você precisa desenvolver as famosas soft skills, né? Que, enfim, as suas habilidades interpessoais. A gente trata a gente não trata a máquina. Então, o bate-papo, o jogo de cintura, a maneira como se expressa é fundamental. Então, a aderência, para você manter a aderência, você tem que estar treinado. Essa é a primeira coisa.
a ansiedade do paciente, em que você, através disso que eu acabei de falar, vai tentar controlá-lo, e o medo, às vezes, de outra luxação. O que eu costumo, inclusive, falar para os pacientes, e às vezes quando ele tem alguma dúvida de como foi feito o procedimento, eu falei assim, cara, presta atenção. Esse procedimento foi realizado para apelar para o seu ombro não luxar mais. Se você cair de maneira grave, sofrer um trauma de alta energia, essa energia ela precisa ser dissipada de algum jeito. É mais fácil você quebrar o número do que você luxar o ombro. Eu costumo falar isso para ele. Então, assim, o bate-papo é importante para você fazer com que tudo isso ande junto. Aderência, ele fique menos ansioso, com menos medo de luxar. Enfim, criatividade durante o processo de reabilitação. Acho que, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que essas são as principais dificuldades mesmo, que é uma reabilitação muito longa, assim como é a do ligamento cruzado, por exemplo. Também. Sim, sim. Isso é comum para muitas cirurgias de alta complexidade que exigem aí um tratamento mais longo, né? Você já teve a oportunidade, cara, de ser paciente aí para tratamento mais longo de fisioterapia? Eu ser paciente? Como paciente, fazer um tratamento de 6 meses ou mais? Não, nunca tive. Eu já. Graças a Deus. Eu já. O bicho chato quer fazer fisioterapia. Fazer o tratamento fisioterapêutico, vou te dizer, não é mole não. Eu concordo com 110% que você falou, cara. O fisioterapeuta tem um papel muito importante para a manutenção do paciente ali. E não é só manter ali, é manter ali com alta motivação. Foi com a minha lesão de LCA, quando bem mais jovem. Já fui bem mais jovem, tinha barba branca. E o que eu costumo comentar é que, assim, é fato que esses tratamentos mais longos, vamos lá, 6 meses ou mais, vamos botar esse corte aí, você tem o paciente ele flutua na motivação dele. Tá? Ao meu ver, Vinícius, isso é regra. A flutuação é regra. Tá? Eu acho que cabe a nós, fisioterapeutas, fazer duas coisas basicamente. Não deixar essa parte de baixa não ser muito baixa. Saber que vai ter um momento de baixa é fato, vai ter. Mas não deixar nem cair nem muito lá no fundo e nem ficar por muito tempo baixa. Então é realmente pensar numa curva. Eu não posso ter nem uma barriga tão profunda e nem tão longa. Exato. Não é fato. Existem trabalhos científicos, inclusive, que falam dessa adesão, estratégias, inclusive. Isso vai ficar para um papo em outro momento, mas trata de estratégias, algumas delas, inclusive, você sinalizou muito bem, estratégias que são importantes para você manter essa adesão do paciente. Não é uma coisa fácil, não. Eu sei que para você, por exemplo, é uma coisa muito natural, sai com muita facilidade, mas para muita gente, eu sei que isso não é fácil, não. Envolve empatia, inclusive, né? Envolve a boa relação mesmo, envolve um bom bate-papo. Ângelo, eu estou longe de ser um cara referência e etc, que tem um número de atendimentos absurdo. Mas para mim também é muito difícil. Eu já tive várias desistências ao longo desses meus anos de experiência como físio. E eu sou um cara extremamente comunicativo. Eu gosto de falar. Só que você precisa ter um equilíbrio nisso, né? Na hora que você vai se comunicar com o paciente, a grande maioria das pessoas gosta, às vezes, mais de falar e tem dificuldade de ouvir. Então, eu ao longo dos anos, cara, eu já melhorei muito. Tá? Eu era muito impaciente e verborreico, né? Você fala demais. Você precisa ouvir o seu paciente. E você precisa ter a capacidade de, além de ouvi-lo, de alguma forma estimulá-lo, às vezes, a querer continuar conversando com você. Você não pode se mostrar desinteressado e simplesmente quieto. Então, durante a reabilitação, o que você vai falar, você tem que tomar cuidado. Você tem que pensar. É um jogo, cara. É um jogo. Em alguns casos, o negócio vai ficar mais solto, você vai ficar mais à vontade. Em outros, você vai ter que ficar dosando as palavras e ficar pensando qual é a melhor coisa a ser falada naquele momento, né? E em relação ao que você falou sobre a curva lá embaixo, mais difícil de encontrar, mas também existe a curva lá em cima, né? Dos pacientes que a gente chama de tigrão, que é aquele cara que você tem que frear. Fala, peraí,
Exatamente. ainda. Então é mais difícil a gente encontrar, mas também aparece. Verdade, tem toda a razão. Vinícius, tempo aí, cara, voa. Eu te falei que isso ia acontecer. Falei contigo. Aqui, já teve um comentário aqui, obrigado, Peloso. Acho que o paciente precisa ter também instrumentos para participar da reabilitação. Perfeito. Eu disse que não ia entrar nesse mérito, mas realmente parte disso é você envolver o paciente de várias formas, mas você envolver o paciente nesse processo, que pode ser muito falado, mas as pessoas falam muito, elas não fazem. Né? Quando você pergunta assim, como você faz isso? Como você envolve? A pessoa fica assim, não, eu envolvo, tá? Como? Né? Mas isso realmente é fundamental, fundamental, mas vai ser papo para um outro momento. Mas concordo contigo. Eu tenho a política de passar tarefa de casa, né? Eu costumo fazer isso. Então, através do bate-papo, você mostrar a importância do paciente. Essa frase que eu vou dizer agora, ela não é clichê. A gente mostra o caminho. Quem vai percorrer é você, paciente. Então, isso não é fácil. Então, eu vou te dizer, inclusive, que a minha adesão a esse tipo de estratégia, fazer tarefa em casa, ela é muito alta, é boa, mas a aderência, a manutenção não é legal. Então, de repente, para você motivar o paciente, você passar uma tarefa de casa e um exercício que ele goste mais de fazer. Já aconteceu várias vezes. O paciente chega em mim e fala assim: pô, Vinícius, aquele exercício é chato pra caramba pra fazer, hein, cara? Aí eu falei: ah, beleza, então vamos substituir. E às vezes ele volta e fala: pô, cara, aquele lá eu gostei, me senti bem e tal. Eu falei: então é através disso que você vai conseguindo motivar também o paciente. Eu costumo passar tarefa de casa, mas não é uma coisa que você facilmente consegue que o paciente tenha uma aderência contínua a esse tipo de estratégia. Perfeito. Pô, teria tanta coisa também para falar aqui sobre isso, Vinícius. Mas um apontamento apenas aqui. Você sabe que o que frequentemente eu também faço, nessas tarefas para casa, eu peço para o paciente sinalizar, isso é bem frequente, inclusive, tá? Eu peço para ele fazer, eu falo assim para ele, ó, qual exercício você tiraria daqui? Qual exercício que você torce para não fazer? Assim, tira um. Quero que você tire um. E ele aponta, cara. Sensacional. E quase sempre ele aponta. Ele não fala assim, não, ele aponta. Fala, pô, D'Angelo, esse daqui. Boa. E aí eu substituo. Boa. Eu substituo. Eu crio uma alternativa, né? Eu já percebendo o que ele gosta de fazer, o que não gosta. Boa. Eu crio uma alternativa. Mas eu peço para ele tirar. Boa. Tá aí. Funciona bem. Boa. Funciona bem. Vou levar a partir da semana que vem, já vou usar. Tá aí, tá aí. Camarada, por fim agora aqui, como eu faço com todos os convidados, a hora passou muito rápido, muito rápido. Vou te pedir aqui, dava para conversar muito contigo. 2 dicas de ouro do Dr. Vinícius Santos aos fisioterapeutas sobre tratamento fisioterapêutico pós-cirúrgico na luxação recidivante do ombro. Rapaz, 2 dicas. Cara, assim, talvez seja como mensagem final, né? E aí acho que é um resumo, basicamente, do que a gente falou até agora. Talvez eu não consiga dar apenas 2, talvez eu fale um pouquinho mais. Não tem problema. Pois é o seguinte, você não precisa decorar todas as amplitudes de movimento. Eu não sei exatamente de cabeça. Eu vou lá e quando eu vou atender um paciente em instabilidade, eu consulto o protocolo para saber até onde eu posso ir. E a outra coisa, é muito importante a comunicação com o médico que operou o seu paciente. Ele, inclusive, tem uma responsabilidade grande nisso e ele vai conversar com você sobre liberar ou não determinadas amplitudes. Então, conversar com o médico e estudar possíveis protocolos, se alguém quiser, eu tenho aqui para poder enviar, é muito válido, isso é fundamental, né? Outra coisa, a perda de rotação externa já é esperada. Ela é esperada nessa cirurgia. A partir do momento que essa perda de rotação externa seja um empecilho para ele performar, entenda performar, seja em alto nível, seja realizar uma atividade básica, talvez você tenha que abordar isso com mais afinco, fazendo terapia manual e, no caso de não evolução,
também contactar o médico, né? Para dar alta para esse paciente, não tem como você não levar em consideração o contexto como um todo. O que ele faz de atividade física, qual o nível de ansiedade dele, o que ele tem de mobilidade, o que ele tem de força muscular, ele se saiu bem nos testes funcionais que você utilizou. Então, através disso, você vai fazer com que essa alta seja mais segura. E, cara, os questionários são muito importantes, mas nada supera o dia a dia. Então, o que você tem feito com o paciente no dia a dia, você vai ver se o paciente está seguro ou não para realizar determinada atividade. Seja através dos testes físicos, seja através da execução dos exercícios ao longo das sessões, né? E outra coisa importante é, quando você for dar alta, eu costumo liberar esse paciente ou esse atleta para praticar o esporte dele, mas ele ainda está fazendo físio. Não é a última sessão e falar assim, tchau, agora vai jogar vôlei. Não. Ele já foi jogar vôlei e ele está tratando ao mesmo tempo comigo. E aí, carga aguda e carga crônica. Cuidado com incrementos maiores de 20% de uma semana para outra, porque a chance de você ter lesões secundárias começa a aumentar. Aparecer uma tendinopatia aqui e acolá, e o paciente ficar com dor no ombro e voltar a ficar inseguro, porque você não controlou bem o volume. Então, isso é conversa, tá? Então, cuidado com o aumento de volume muito abrupto, né? E quando for dar alta para o paciente, ele já está praticando o esporte dele e ainda tratando com você com uma menor frequência, é claro. Às vezes você vendo uma vez por semana ele, ou até de 15 em 15 dias, passando exercícios, por exemplo, para ele poder fazer sozinho. E é isso. Acho que essas são as mensagens importantes para esse e outros casos de físico. Espetáculo, espetáculo. Mais uma vez eu lembro aqui, conforme eu indiquei no início, essa live vai ficar, vou tentar botar hoje já, mas se não conseguir hoje, amanhã de manhã já vai estar na íntegra lá no canal do YouTube, Físio em Traumatologia e Ortopedia. Eu peço gentilmente que os colegas me ajudem na divulgação, se inscrevam, é muito importante para a continuidade, curtam, enfim, tem mais de 50 lives lá. Eu sou suspeito para falar, mas tem muita coisa de altíssimo nível. Não só com fisioterapeutas, desse nível aqui que vocês estão vendo hoje, mas com cirurgiões renomados nacionalmente e internacionalmente. Então, é uma oportunidade que muitos fisioterapeutas acabam tendo de ouvir um cirurgião. E muitas vezes essa distância é grande no dia a dia. Tá? E ouvir profissionais da fisioterapia, por exemplo, desse nível aqui. Tá? Então, está fixado aqui o nome do canal, eu agradeço. Agradeço, então, a participação dos colegas aqui, obrigado por prestigiarem, por compartilharem, por se inscreverem no Instagram também. E, Vinícius, camarada, eu sou suspeito também para falar de você, mas, cara, não é rasgação de seda. Pô, eu admiro você pra caramba, cara. Por todos os aspectos, assim. Você sabe o valor que eu dou para não só para fala, mas para ações, e ações especialmente relacionadas a caráter, cara. E, pô, você tá lá no topo, cara. Você é um cara incrível, você é uma pessoa incrível, incrível. Eu tenho grande admiração. A tua parte de competências, de habilidades relacionadas à fisioterapia, pô, são inegáveis, indiscutíveis. Eu não vou, isso aí não tenho nem que entrar nesse aspecto. Mas é importante destacar o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito, o quanto eu considero você um amigo que a fisioterapia me deu, você sabe disso. Então, camarada, prazer enorme, de verdade, de coração, de você ter reservado esse tempo para conversar aqui comigo, tá? E com os colegas. Muito obrigado, Vinícius. Imagina, cara. Não sei nem o que falar ouvindo você falando esses elogios aí. Sabe que a recíproca é muito verdadeira. Você talvez seja um dos professores aqui que eu mais admiro no Rio de Janeiro, de todos que eu já tive contato, exatamente por... A gente não tem que pensar só em físico, a gente tem que pensar no ser humano D'Angelo, no ser humano Vinícius. Então, cara, não tenho nem palavras, eu te agradeço muito. É uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência perto de você, que é um monstro sagrado da fisioterapia.
E é isso, a fisioterapia precisa disso, né, cara? Então eu só tenho a agradecer mesmo. Brigadaço. E fazer um merchan aqui, já que a gente está falando de ombro. Dia 26 e 27 de março, eu vou ministrar, eu e o meu sócio Marco, mais um curso sobre avaliação e reabilitação de ombro. E então, para quem quiser. Aqui no Rio? Aqui no Rio, lá na clínica. Né? Vagas muito restritas, a gente tem um espaço pequeno, e aí tem pouca teoria, mais prática. A gente tem dividido mais ou menos em 70-30, vamos dizer assim. Então, muita prática de terapia manual, de cinésio, que é o que a gente domina, inclusive. Então, quem quiser, fica à vontade de entrar lá no meu Instagram, tem a postagem lá, é só mandar mensagem para mim. Pô, super recomendo, de verdade, super recomendo. Não só pela tua presença, mas a presença do Marco também. É fera pra caramba também. Foi meu aluno, você sabe disso, né? Ele foi meu aluno também. Sim. Eu, às vezes, fico um pouco restrito para falar isso, porque isso entrega um pouquinho a idade da gente. Mas ele foi meu aluno, sempre foi um cara diferenciado também. Por favor, leve o meu abraço. Olha ele ali, ó. Saudações. Ah, tá aqui, ele tá com a gente aqui. Aí ele aí, Marcos, Marcos. Se ele Bom. tivesse, eu ia dar esporro, pô. Tem que prestigiar a gente aqui, né, pô? Tá certo. Um abraço, Marcos. Obrigado por prestigiar a gente aí. Camarada, saúde para você, para a família. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigado pela presença, Vinícius. Fica com Deus, cara. A gente se fala aí. Prazer. Sempre que precisar, tuas ordens. Sucesso pra gente. Valeu. Grande abraço. Saúde. Tchau, tchau. Saúde.